Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal, o Estagiário Investe. A ideia aqui é justamente trazer para vocês um pouco da realidade de um estagiário. Eu vou investir ali mensalmente. Na realidade, quando der, eu vou investir. Então, vou mostrar para vocês mensalmente como tem sido a carteira. Pretendo trazer aí 3 vídeos por semana para a gente dar uma olhada como tem sido a carteira no geral, eventualmente alguma possibilidade, alguma melhoria na carteira que a gente vai vendo ali se aparece no decorrer da semana, tá? Hoje o patrimônio investido ali está na casa dos 18 mil, então foi uma construção que eu vim fazendo desde lá de trás, juntando, e a ideia aqui é fazer aportes pequenos, tá, galera? Fazer ali algo na casa dos 300, 400, 500 reais, quando der, tá? Nem sempre dá para fazer aporte, a ideia é sempre aportar alguma coisinha, mas nem sempre isso acontece. Vira e mexe vai acontecer algumas entradas maiores, mas também não é o comum, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho como está a carteira. Ó, a carteira está ali com 18 mil reais investidos aqui na XP. A gente tem hoje a minha maior parte, a minha maior concentração é num fundo de liquidez, que é o Risa Lotus, um fundo que tem vindo super bem de rentabilidade nos últimos 12 meses, entregou uma rentabilidade superior ao CDI, tá, pessoal? CDI basicamente é 0,10 a menos do que a taxa Selic, né? A taxa aí que norteia hoje empréstimo, financiamento, tudo. Então a ideia aqui vai ser mostrar para vocês como que o investidor comum pode montar uma carteira de renda fixa, de renda variável, que supere o CDI, supere o Ibovespa. A priori, os investimentos vão ficar concentrados em renda fixa. Então mostrar para vocês que de fato, um investidor comum consegue ultrapassar aí a barreira de 100, 105, 110% do CDI com certa tranquilidade, tá? Então aqui hoje minha maior posição, a gente lembrando, a carteira tem 18 mil, quase 10 mil estão no fundo. O fundo que tem tido uma rentabilidade boa, nos últimos 12 meses rendeu 12,19. A gente acabou de ter uma reunião do Copom que elevou a Selic para 14,25, o que com certeza vai impactar positivamente nesse fundo. Por quê? Porque ele é um referenciado DI, então ele acompanha ali a taxa DI, né, o CDI. Então aqui, fundo D mais 1, 0,25 de taxa de administração. É bem importante que vocês fiquem atentos às taxas de administração, pessoal. Às vezes um fundo tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta, mas não está entregando uma rentabilidade, então a gente tem sempre que ficar de olho nisso, tá? A gente pode ver aqui que desde que eu comecei os aportes, a carteira vem aqui subindo, tá? Em verdinho aqui é o CDI, em amarelo é o fundo, então a gente pode ver que eu já estou um pouquinho acima do CDI, né? A evolução ali, desde que eu investi, já está beirando ali na casa dos 1%, algo bem recente, tá? Aqui, pessoal, Tesouro Direto, que muita gente não gosta de ter investimento em tese com o governo, né? Mas a gente sabe que o governo é a última coisa que vai quebrar. O país é muito difícil de quebrar. Se os bancos alguma coisa quebrarem, a gente sabe que o governo vai estar sofrendo bastante também, mas que o governo vai ser o último a quebrar. Aqui eu tenho um tesouro IPCA principal para 2050, daqui 25 anos. Eu comprei para segurar, para carregar. A gente aqui tem que ter uma estratégia, pessoal, de diversificação de portfólio na prática, tá? Então a gente tem que ter um pouco de pós-fixado, um pouco de tesouro IPCA, um pouco de pré-fixado, a gente tem que ter um pouquinho de tudo para potencializar nosso ganho e diminuir nossa exposição ao risco, tá? Um investidor que tem um pouquinho de tudo, às vezes ele não sofre com a queda de juros, ele não sofre com a alta, então a gente sempre tem que ter um pouquinho de cada, óbvio, trazendo uma concentração para o que o investidor acredita. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a maior parte da minha carteira está em pós-fixado, porque a gente já estava vendo ali um aumento da taxa de juros, um aumento da Selic, né? Então eu já me antecipei e peguei algo pós-fixado. Mas eu também tenho um pouquinho de pré, um pouquinho de tesouro IPCA. Esse tesouro IPCA é basicamente inflação mais 7% para 2050. Se der na telha até lá e eu precisar da grana, eu vou vender. Vou ter uma marcação a mercado muito provavelmente, tá, pessoal? Porque como é 2025, é algo que tem uma volatilidade bem grande. Muita gente acha que não, por ser um ativo de renda fixa, não tem uma variação muito grande, mas o pré-fixado e o Tesouro IPCA são
títulos públicos que variam bastante. O Tesouro Selic nem tanto. O Tesouro Selic ali basicamente ele vai seguir a Selic, você não vai ver marcação a mercado, não vai ver nada. Mas nesse caso aqui do meu eu tenho, ó, risco alto, a gente já pode ver aqui um 37, né? Vencimento ali em agosto de 2050, como aqui, ó, eu tinha falado. A gente vai ter variação negativa aqui, variação positiva, e assim vai sendo, galera. Não abro o aplicativo todo dia para ver, tá? Isso daqui é de longo prazo, é meu investimento que eu não pretendo mexer. A gente vai ver no decorrer aí da carteira que eu vou fazer alguns aportes, alguns por longuíssimo prazo, mas aí vocês vão ajustando conforme a necessidade de vocês, tá? Eu tô pegando aqui, fazendo com as minhas necessidades. Eu sou uma pessoa mais jovem, tenho um pouco mais de prazo, tô começando cedo, então eu sei que em 25 anos, esse valor ali de R$ 4.000 não é algo que faça falta para mim, tem um custo baixo e tudo mais, e é um recurso que eu coloquei ali para esquecer de fato. Geralmente, ali quem não tem o mesmo prazo vai ali para uma 2035, vai para uma 2029 e assim por diante, tá? Aqui eu me precifiquei, a gente estava com o IPCA mais 7, 7,5, 7,80, chegou aí na casa dos 8, então já tinha uma graninha ali que estava em CDB, coloquei aqui no Tesouro IPCA, aproveitando que daqui uns aninhos, muito provavelmente deve ter uma baixa aí, e a gente pegar ali, quem sabe, uma marcação a mercado positiva para a gente, caso a gente venda, tá? Aqui eu vou ter um CDB do Banco XP, 100% do CDI. Pessoal, qual que é o racional entre ter um CDB de 100% do CDI e um fundo ali que está entregando acima do CDI? Muito simples. O fundo ele é D mais um, o CDB é D0. Pedi hoje, cai hoje na mesma hora na minha conta. Então, se eu tiver alguma conta, alguma despesa que eu precise pagar no mesmo dia, alguma coisa, coloquei esse valorzinho aí para a gente começar a ter uma reserva de emergência um pouco mais robusta, mas com uma rentabilidade ali de 100% do CDI, é um CDBzinho, risco baixo, 100% do CDI hoje é o mínimo que você precisa ter em um CDB de liquidez, tá? CDB de liquidez tem que ter 100% do CDI. Um CDB que você não tenha a liquidez, ele tem que estar ali na casa dos 110, 115, 120%, tá? Peguei ali um pouco de pré-fixado, lembra que eu falei que a gente sempre tem que ter um pouquinho, tem que ter pós, tem que ter pré, tem que ter tesouro IPCA, então aqui eu tenho um CDB pré-fixado, fui antes da reunião do Copom, aumentando a Selic para 14,25, peguei isso já tem um mês mais ou menos, esse CDB, uma posição pequena, mas que eu acho que está com uma rentabilidade interessante nos próximos 5 anos. Taxa Selic média fica ali na casa dos 10, 11% ao ano, quem sabe até menos do que isso. Tudo bem, hoje a gente está em 14,25, com uma projeção ali de chegar na casa dos 15,5, mas mesmo assim eu vou estar acima do mercado se isso acontece. É um CDB um pouco mais arriscado, né, por ser pré, por ter uma data de vencimento um pouco mais alongada, mas mesmo assim eu acho que para o meu patamar, para o meu horizonte de investimento é algo que faz bastante sentido, tá? Vira e mexe aparece um CDB de 18, 18,5%, eu acabei pegando esse de 16,95. Acho que nesse prazo aí de pouco mais de 5 anos, né, a gente está em 2025, até 2030 ali, a gente está com uma boa rentabilidade, que provavelmente vai superar o CDI aí também nesse prazo. Pode ser que não, mas acredito eu que sim, tá? Basicamente vai ser isso. Vou trazer um pouquinho do que a gente pode fazer em carteira. Todo mês pretendo trazer uma atualização com vocês. Vai ser recurso pequeno que eu devo aportar aqui, algo na casa dos 300, 400 reais mesmo, tá? Vídeo simples para vocês entenderem como que funciona tanto renda fixa quanto renda variável. Aqui o canal, por enquanto, vai ser um pouco mais puxado para renda fixa, como que o investidor pega uma boa rentabilidade, como ele faz a reserva de emergência, como que ele constrói uma carteira que seja adequada para o momento dele de vida, para o momento atual do cenário econômico, e assim a gente segue, tá? Pretendo trazer aí sempre alguma página do Instagram, seja num grupo do Telegram, oportunidades diárias. Então, putz, galera, apareceu um CDB aqui pagando tanto, uma LCA pagando tanto, e aí eu sempre vou direcionando para vocês, se vocês tiverem conta, tiverem disponível um aporte, válido fazer. Tá bom, pessoal? Primeiro vídeo do canal, só uma introdução para vocês entenderem como que vai funcionar. E no mais, é isso.
Precisando, vocês podem comentar, vou deixar aqui um comentário, o acesso a mim vai ser muito tranquilo, muito fácil, a gente pode debater ideias, debater por que eu tenho cada ativo, por que você também deveria ter, e assim a gente segue, e no mais é isso.